nós vamos receber para falar sobre generosidade, um tema tão pertinente dentro da educação. Ele, que, além de empresário, escritor, também é palestrante e vai compartilhar, né, sobre o propósito, o poder do propósito, o poder da generosidade e quanto isso é relevante na educação. Então, recebo com aplausos Denis Sodré. Boa noite. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer, primeiro de tudo, ao Instituto Gente, que é quem cedeu toda essa estrutura linda, maravilhosa para a gente. E também a doutora Mariara Zerak Chiniachik, que é a idealizadora desse projeto. Mari, é uma honra estar aqui. Meu nome é Denis Sodré, eu sou empresário, escritor, palestrante. Eu estou aqui para falar hoje sobre um poder que pode mudar a sua história, a história da sua família e, principalmente, o futuro dos seus filhos. O poder da generosidade. Esse poder é usado há milhares de anos por pessoas que transformaram a história do mundo como nós o conhecemos. E por pessoas que foram muito felizes e tiveram muito sucesso. Ser feliz, ser bem-sucedido, não é fácil. Existem milhares de pessoas que foram criadas por pais bons, tiveram uma boa educação, são trabalhadoras, são bons no que fazem, trabalham às vezes 12 horas por dia, 6 dias por semana, e mesmo assim, no final de tudo, não conseguem ter uma carreira de sucesso e não conseguem ser feliz. Alguém conhece alguém que já passou por isso? Alguém conhece uma pessoa que é muito gente boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa bacana, que é trabalhadora, que tem uma grande ideia, às vezes é dono de uma empresa, ou às vezes tem uma profissão, tem uma carreira, tinha tudo, sabe? Nossa, aquele lá tinha tudo para dar certo, mas alguém conhece alguém assim, que até veio de uma boa família e mesmo assim não consegue dar certo? Alguém conhece alguém que já passou por tudo isso e ainda assim já faliu? Gente, às vezes essa pessoa pode em algum momento até mesmo ter sido você. E eu entendo a sua dor, porque eu já passei por isso. Eu trabalhei por anos numa ideia que eu amava. Eu trabalhava horas por dia, tem gente aqui na plateia que acompanhou essa fase minha, para no final tudo dar errado. Eu tinha uma empresa legal, tinha uma empresa de chocolate, era uma grande empresa, era legal. Eu trabalhava muito. E no final, tudo deu errado. Eu fali. E quando eu fali, eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi até mesmo minha casa. Eu cheguei a dormir por algumas semanas no meu carro, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma pensão, para pagar um lugar para ficar. E quando isso aconteceu, além de ter sido muito difícil, isso gerou uma revolta em mim. Porque eu pensei assim, como que eu, que trabalho tanto, não sou, sabe, nenhum delinquente, como que isso aconteceu comigo? E eu descobri que na rua tem muita gente assim. A gente geralmente olha as pessoas na rua e acham que não, esse daí não gosta de trabalhar. Né? Não, gente, tem muita gente trabalhadora, tem médicos na rua. É incrível, mas tem médicos na rua. E eu comecei a entender assim, o que deu errado na vida dessas pessoas? Em qual momento algo falhou? Eu entendi uma coisa. Olhando para mim, olhando para elas, eu entendi que faltava propósito. Quando nós somos crianças, nós somos ensinados essa seguinte frase: faça por você, porque ninguém mais vai fazer por você. Alguém já ouviu essa frase em algum momento da vida? Gente, quando nós passamos isso para uma criança, nós estamos ensinando ela a conquistar tudo que ela quer conquistar só por si. Nós estamos ensinando a pessoa a escolher uma carreira, por exemplo, como advogado, para ganhar dinheiro, para ter estabilidade, correto? Para conquistar a sua casa, seu carro, sua família. Ou então, assim, nós ensinamos nossos filhos a serem médicos. Não, que legal, você vai ser médico. Por quê? Porque médico dá estabilidade, porque médico tem status, porque médico nunca vai ficar desempregado, correto? Mas gente, elimina essa frase da vida. Se alguém um dia falou isso para o filho, retoma, fala, filho, vem cá, deixa o papai ensinar uma coisa nova. Porque é o seguinte, a grande diferença entre as pessoas que dão certo e as pessoas que não dão certo começa no propósito. As pessoas de sucesso
sempre começam pelo servir. Elas sempre começam sendo generosas. Um médico de sucesso começou a sua carreira para curar pessoas. Um advogado de muito sucesso, ele começou a sua carreira para acabar com as injustiças da humanidade. E, gente, não importa qual carreira você escolha, não importa o que você faça, as pessoas de sucesso sempre começam pelo servir. Elas sempre começam sendo generosas. Não importa se seu filho quer ser, por exemplo, político, se ele quer ser um grande empresário, se ele quer seguir uma carreira espiritual, ou até mesmo se ele quer ser um artista. Todas as pessoas de sucesso começam sendo generosas. Quando eu entendi essa visão de propósito, quando eu entendi o poder que a generosidade trazia, eu consegui transformar a minha história. Eu consegui mudar a minha vida. Em 2 anos, eu construí uma empresa nova que, nos últimos 2 anos, já faturou 2,5 milhões. Conquistei toda a minha liberdade financeira, entendendo que me faltava propósito e assumindo o meu propósito. E quando eu entendi isso, eu quis estudar mais a fundo. Eu quis estudar propósito. Eu quis estudar pessoas de sucesso. E eu entendi que não importa quem seja, pode ser de Abraham Lincoln a Bill Gates, de São Francisco de Assis a Lady Gaga. Eles sempre começaram sendo generosos. Eles entenderam o poder da generosidade. Eu estudei mais de 150 pessoas, eu estou escrevendo um livro sobre elas, e eu coloquei tudo que elas fazem, eu achei algumas coisas em comum. Eu coloquei em 4 aspectos que hoje eu quero trazer para vocês e pedir para vocês não só entenderem para vocês, mas para vocês ensinarem aos seus filhos. O primeiro aspecto de todos é amplie a sua visão de ganho. Desses aspectos eu quero citar alguns exemplos, tá, gente? O exemplo que eu quero citar do amplie sua visão de ganho hoje é alguém que mexeu muito com a nossa infância e vai mexer com a infância dos nossos filhos, o Sr. Walt Disney. Gente, eu não sei se vocês sabem a história do Walt Disney, alguém já assistiu o filme, leu biografia, mas ele faliu, e não foi só uma vez, foi várias. E numa das falas dele, numa entrevista muito antiga, ele fala que ele faliu porque ele tentava vender desenhos. Ele faliu porque ele tentava vender quadrinhos. E ele só conseguiu transformar a sua história numa história de sucesso, como nós vemos hoje, a partir do momento que ele entendeu que, para ganhar, ele tinha que vender sorrisos. Ele tinha que vender emoções. Ele tinha que vender valores. Alguém aqui já se emocionou com uma história da Disney? Todo mundo, né? E nossas crianças vão se emocionar, e os filhos delas vão se emocionar, porque o Walt Disney entendeu que tirar sorrisos das pessoas é uma forma de ganho. Ele ampliou a sua visão de ganho. E nisso, ele criou um parque, que é o sonho de todos irem para esse parque, correto? Por quê? Porque você chega lá e você é um rei, correto? Você chega lá e você fica encantado. O Walt Disney ele estudou e aplicou tão a fundo a generosidade, o encanto da generosidade, que no mundo corporativo existe um estudo que fala do padrão Disney de atendimento. Vocês conhecem o padrão Disney de atendimento? É a arte de encantar o cliente, correto? É a arte de fazer ele se sentir a pessoa mais importante do mundo. É a arte de chamar ele pelo nome, de sorrir para ele, correto? De abraçar, de vem cá, que legal. Eu estava pensando muito sobre isso, assim. Eu acho que gente, isso daqui está errado. Porque é o seguinte, por que a gente fala do padrão Disney de atendimento? Por que a gente tem que encantar as pessoas só quando você quer vender alguma coisa para elas? Não faz sentido. Então, eu tive uma ideia, eu queria mudar, eu queria que todos entendessem o seguinte, a gente pode fazer o padrão Disney de viver. O que aconteceria se nós ensinássemos nossos filhos, desde cedo, a arte de encantar pessoas? Nossos filhos iriam encantar o mundo. E o mundo se encantaria com os nossos filhos. Correto? Se eles entenderem o poder que um sorriso, que gerar um sorriso, traz para as pessoas, gente, nossos filhos vão ser muito bem-sucedidos. Pessoas que encantam são bem-sucedidas. O Walt Disney entendeu isso. E ensinar isso para os nossos filhos, hoje eu acho isso uma das coisas mais importantes do mundo. O segundo passo, eu gosto muito de citar o nosso mentor, Roberto Chini. Acho que todo mundo aqui já teve uma aula, já conheceu o Roberto de alguma forma, né? O segundo passo é entenda as pessoas à sua volta. Gente, todo mundo aqui sabe que o Roberto Chiniachek é um psiquiatra que entende muito do ser humano, correto? Mas tem um segredo, ele não nasceu sabendo. Gente, ele aprendeu, ele estudou, ele fez faculdade, ele estudou muito, ele estuda até hoje, ele se trabalha até hoje. Porque ele sabe que quando você se conhece, você conhece o próximo e assim por diante. Então, assim, eu tenho uma sugestão para vocês,
que é a seguinte. Tem 2 livros que eu amo muito, 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 muito mesmo. Talvez vocês já tenham até lido, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e A Carícia Essencial, Dale Carnegie e Robert Chiniachik. Gente, se vocês já leram, eu queria deixar uma sugestão. Leiam de novo. E conforme vocês lerem, anotem os pontos que vocês mais gostaram, o que mais foi relevante nessa leitura, e ensine para os seus filhos com as suas palavras. Ensine como entender pessoas. Porque, gente, no ambiente escolar, para crianças, para adolescentes, as crianças que ali convivem, elas vêm de famílias com culturas muito diferentes. Correto? Cada pessoa é criada de uma forma, cada criança é gerado um sentimento, cada pessoa sabe se expressar de uma forma diferente, e isso gera conflitos. Eu fico imaginando uma sociedade em que esses livros sejam ensinados na escola, em que os professores ensinem inteligência emocional de tal forma que nós tenhamos aulas de grandes mentores dentro das escolas, que eles entendam a entender o ser humano, porque, gente, isso eliminaria bullying, isso eliminaria, né, agressão física, talvez um está batendo no outro, mas na verdade ele só está querendo chamar atenção, porque, vocês entendem? Isso seria muito, 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 muito mais simples se fosse estudado. Só que, eu tenho uma notícia para vocês, o poder de criar essa geração que vai entender o ser humano está nas nossas mãos. São as nossas crianças que nós vamos chegar hoje e vamos ensinar como entender. Então, gente, fica a sugestão. Tem N livros legais, mas a mensagem é: se entenda, entenda o próximo e ensine seus filhos, desde cedo, não importa qual idade eles estejam, a entender o ser humano. O terceiro passo, eu quero falar sobre alguém que, com certeza, eu tenho certeza, marcou a infância e a vida de todo mundo aqui. É o senhor Silvio Santos. O terceiro passo é compartilha a prosperidade. Gente, todo mundo amava o Silvio Santos quando era criança. Todo mundo, né? Eu amo o Silvio Santos. Na verdade, até hoje, eu fico muito feliz de usar ele como exemplo. Eu adoro ele. Gente, o Silvio Santos construiu toda a sua carreira, todo o seu império, baseado na generosidade. O bordão dele de mais sucesso é: quem quer dinheiro? Vocês lembram disso? Vocês não lembram? Tenta assim, ó. Vai, quem quer dinheiro? Gente, o Silvio Santos é uma pessoa tão generosa, ele compartilha tanto a prosperidade dele, que no programa que mais ele fez sucesso, ele dava R$1 milhão para alguém que respondesse uma sequência de 16 perguntas. É R$1 milhão do bolso dele. Ele compartilhava isso. E assim, eu penso o seguinte: a gente cria muita expectativa nos nossos filhos para receber, né? Que nem agora está chegando o Natal, né? O aniversário é uma coisa muito esperada, tal. Então assim, nossa, está chegando o Natal, você vai receber um presente de Natal. Correto? A gente queria saber: olha que legal, um presente de Natal, presente de Natal, presente de Natal. E se a gente mudasse um pouco isso? E se a gente ensinasse nossos filhos a dar presentes, a alegria de dar presente? Gente, está chegando o dia que a gente vai dar presente. Porque é o seguinte, gente, a generosidade, o ato de dar, ela ativa uma parte do nosso cérebro que é a mesma de quando você está comendo um chocolate. Que é a mesma de quando você ama. O ato de dar, de presentear, deixa as pessoas... Alguém já se sentiu feliz dando algo para alguém? Você imagina a gente ensinar nossos filhos desde cedo? Eu tenho um caso, que é o seguinte: eu tenho um amigo, ele é uma pessoa de muito sucesso, e eu presenciei uma coisa dele com os filhos dele, de um ato de generosidade, que hoje cedo eu mandei uma mensagem para ele. Falei: Beto, cara, me explica como começou essa história, como que você começou esse projeto com seus filhos? Porque é lindo o que ele faz, é lindo. E ele me respondeu essa mensagem, falando como começou o projeto, e eu tentei escrever, de todos os jeitos, eu tentei trazer essa história para colocar aqui para vocês, e eu não consegui, porque essa história é tão linda, essa história é tão forte, que eu queria quebrar um pouquinho o protocolo da palestra. Eu já falei com ele, eu queria chamar ele aqui para ele contar essa história. Com vocês, meu grande amigo, mentor, Adalberto Gonçalves, para falar um pouco do que ele faz com os filhos dele. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria te agradecer, Daniel. Eu fiquei muito surpreso e feliz de manhã. Logo cedo, já fui surpreendido com... A gente fala bastante, né? Com ele me ligando e falando que lembrou de mim, de uma história que a gente vivenciou um dia desses. Ele teve a oportunidade de saber uma coisa que eu fiz esse ano com os meus filhos. E aí pediu para eu vir aqui. Estou muito feliz por poder compartilhar essa história com vocês. Bom, sou Adalberto Gonçalves, tenho 42 anos, sou pai da Maria Clara, de 9, e do Cadu, de 4. Sou divorciado há 2 anos, e hoje eles vivem comigo 50% do tempo e 50% do tempo com a mãe. A gente tem guarda compartilhada.
E desde que nasceram, ambos, a gente já tem a prática com eles, assim, de... Porque, assim, aniversário, Natal, essas coisas, sempre se ganha muito presente. E eu percebia que eles não davam nem conta de brincar ou se interagir ali com o presente mesmo e usar daquilo tudo, né? Então, a gente fez um combinado, assim, desde que ambos começaram a entender sobre isso, que cada vez que entra um, entra dois, sai dois, mais ou menos assim. E eles foram sentindo que isso era legal. Enfim, resumindo, esse ano, lá na nossa casa, a gente teve uma reunião e eu falei, gente, vamos fazer de novo uma coleta entre livros da biblioteca, roupas e brinquedos? Só que eu estou com uma ideia diferente. O que vocês acham da gente colocar tudo no porta-mala do carro e aí a gente vai para a rua nas rotinas de final de semana, entre parque, um restaurante, um cinema. Nos trajetos, a gente vai procurando crianças que a gente perceba que são de rua, carente, enfim, o pai ali pela rua. Eles ficaram malucos com essa história. Então, começamos ali em casa, na sala, já começar a separar as coisas, eles foram trazendo tudo assim. No final das contas, eu estava pedindo para eles pararem, porque eles estavam tão empolgados, principalmente o menorzinho, que não... né? Que eu falei, Cadu, para, porque você está dando o que você usa. Ele falou, não, mas é para dar, papai. Eu falei, putz, eu fiquei muito feliz. Porque foi um sintoma que ele perdeu a noção. Ele já, né, 4 anos. Enfim, aí fizemos um porta-mala bem cheio mesmo. E naquele final de semana, a gente já começou a fazer a nossa missão de sair para a rua. Enfim, a gente estava num restaurante, acho que era um domingo, ali nos Jardins. E aí a gente comeu, terminamos de comer, estava eu e os dois. Quando a gente saiu do restaurante pela calçada, meu carro estava parado ali na rua, e andando assim, né, compartilhando aquele momento gostoso de um domingo à tarde ensolarado, passou ao nosso lado um engraxate com um filho pequeno, mais ou menos da idade do Cadu. E quando eles passaram por nós, foi aquela coisa assim, conectou, né? E o menino passou e ele olhou para nós. Quando ele olhou assim, eu não perdi a oportunidade, eu cumprimentei, abri um sorriso para ele abriu um sorriso para mim, e eu disse a ele, como é que você chama? Olhei para o pai e tudo, né? E ficou aquela coisa, aquela troca ali. E eu falei, você vai para a escola? Vou para a escola. E eu disse, você gostaria de ganhar um brinquedo agora? Aí o pai olhou surpreso, né? Não tinha nada na mão. Eu falei, não, é que meus filhos, a gente fez uma situação, tem uns presentes no carro que eles querem doar, que são deles. E se você não se importar e seu filho quiser, a gente vai até o carro. Estava bem pertinho. Aí ele falou, vamos. E nessa a gente foi conversando mais um pouco. Quando chegou lá no carro, eu abri o porta-mala. Eu falei para o Dani que eu ia tentar não me emocionar. Mas assim, gente, foi um momento muito ímpar, de uma emoção muito ímpar. Porque assim, a gente abriu o porta-mala e o baixinho, eu não lembro o nome dele, ele olhou assim e escolheu um caminhãozinho, um carrinho que o Cadu tinha. Aí eu disse, Cadu, entrega, cara. Ele pegou, entregou. Só que o que eu estou falando para vocês, vocês imaginam, ele entregou, mas o que gerou de emoção e de sensação ficou reverberando horas e horas dentro de todos nós. Enfim, aquele momento foi único, porque era meu filho entregando, a minha filha participando, todo mundo vibrando. Ao final daquilo, a gente se abraçou, abracei um, abracei outro. Cada um seguiu sua vida, demos boa sorte. Eu fiquei com os meus e a gente retomou. Quando eu percebi que a gente estava retomando para ir de volta ao carro, tinha gente parada na nossa frente chorando. Tinha uma sorveteria em frente, assim, com muita gente parada olhando, vieram conversar com a gente. Aí uma moça que tinha um cachorro grande, meus filhos já foram correndo abraçar o cachorro. E aí começamos a trocar também, aí choramos junto ali, enfim. O que eu quero compartilhar mesmo com vocês desse ponto alto dessa história toda é que, assim, o que eu vi para nós pais é que essa conexão e esse contato dos nossos filhos dentro de um ato desse, de troca com uma outra pessoa, não tem preço, porque assim, ali reverberou muito a nós, a eles, e um coração preenchido de muito amor no restante do domingo, e foi isso que aconteceu com a gente. Obrigado por me ouvir. É isso. Obrigado, viu? Foi lindo. Gente, eu fico imaginando o Cadu. Eu conheço o Cadu, né? Lindo. Eu fico imaginando o Cadu, daqui a alguns anos, como essa memória vai ser forte para ele. Eu fico imaginando daqui a uns anos ele lembrando bons momentos que ele teve com o pai, com a sua família, e esse momento é um momento que ele estava dando algo para alguém, não é um momento que ele estava recebendo um presente, não é um momento que ele estava ganhando um doce. Você vê que ele tinha saído para jantar, né? Vocês tinham saído para almoçar.
E o que marcou não foi o almoço, o que marcou foi o ato dele dar um presente para alguém. Então, vocês imaginam, se a gente fizer isso desde agora, como a nossa sociedade vai ser mais feliz e mais generosa? Gente, é lindo isso. O último passo, eu quero citar, eu poderia citar todos os líderes que eu amo, mas eu quero citar o maior deles. O quarto passo é dê o seu melhor gratuitamente. Para esse passo, eu quero citar o maior líder que nosso planeta já viu nos últimos 2000 anos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior palestrante que já pisou e nunca cobrou por nenhuma palestra. Ele foi o maior médico que já viveu. Ele curou doenças incuráveis. E ele nunca cobrou nada de nenhum dos seus pacientes. Pelo contrário, ele só deixou um pedido: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus foi generoso com a humanidade. Ele deu o melhor dele gratuitamente. Ele deu a vida dele para que nós entendêssemos esse recado. Dê o seu melhor gratuitamente. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Seja generoso com o próximo. Se nós criarmos uma sociedade de crianças que vão entender que não importa o que isso vai gerar, você precisa dar o seu melhor. Se nós ensinarmos os nossos filhos a darem o melhor deles, independente do resultado, eles vão entender tudo que Cristo falou. Então, gente, para selar essa vivência nossa de hoje, eu queria propor para todos nós fazermos um pacto. Vocês topam fazer um pacto comigo? Legal. O pacto, gente, para a gente selar, vamos levantar uma mão igual esse menino da foto. Legal. Gente, o pacto é o seguinte: vamos todos nós, hoje, ter uma atitude generosa a mais. Não importa qual seja. Pode ser dar um sorriso para um desconhecido. Pode ser dar um abraço a um amigo que está precisando. Pode ser até mesmo chegar na sua casa e tentar entender melhor a si mesmo, a sua família. Tentar ensinar isso para o seu filho. E, gente, quem aqui tem filho, amanhã, dá um chocolate para ele, acompanhado de outro chocolate. Fala assim: filho, esse daqui é para você, esse daqui é para você escolher um amigo para dar. Vamos criar filhos mais generosos. Vamos criar uma sociedade que entende o poder da generosidade. Porque assim, nossa família e nossos filhos vão abrir todas as portas para o sucesso que eles merecem. Muito obrigado.